Eu sou o iluminador Beto Bruel e vou falar da minha trajetória de meio século iluminando mais de 500 peças de teatro, shows, desfiles, eventos corporativos, palestras, acompanhando toda a evolução do equipamento de iluminação cênica. Bom, então vamos lá. Começa em 1971 em Curitiba, que durante o dia eu trabalhava num cartório e à noite eu estudava no Colégio Estadual. E o Colégio Estadual promovia o Festival Nacional de Arte Colegial, onde as peças eram apresentadas no Teatro Guaíra. Um grupo de amigos teve uma brilhante ideia. Vamos montar uma peça de teatro. Eu não tinha noção nenhuma de teatro, não imaginava. Chegando no Teatro Guaíra, eu me propus fazer a iluminação. E o Aristides Becker, que era o eletricista do Guaíra, me apresentou essa máquina aqui que eu não fazia ideia do que era. E nesse dia 12 de outubro de 1971, quando o Aristides Becker me mostrou o que era possível fazer com iluminação, controle de intensidade, troca de cores, ângulo, e uma frase que ele disse, com a iluminação se pode ajudar a contar uma história. Em 72 eu participei do festival do Colégio Estadual ainda, mas o que eu queria na vida realmente era entrar dentro de um teatro e começar a fazer luz. E isso aconteceu em março de 1973, quando eu recebi um convite para fazer parte de um grupo chamado Margem. E nós ficamos um período aí de uns 10 anos, mas muito intenso. E lá se criaram pessoas lá dentro que, quer dizer, os primeiros trabalhos de iluminação do Beto Bruel foi lá, ele começou lá. E foi no Teatro Bolso que eu tive contato com a minha segunda mesa de luz. Uma barrica de água e sal e aquelas chaves com faca e fusível de cartucho. E como o Grupo Margem era um grupo experimental, aqui vai uma sequência de fotos da peça Bolas de Papel, onde os atores leem jornal, tomam leite e dão o texto. Eu, que tinha só 9 refletores no teatro, já estava ali brincando, estudando o claro e escuro, o reflexo do rosto do ator no jornal. Eu e a Regina Bastos, que é atriz, casamos em 73, onde aconteceu uma confusão por causa de uma gravata, e a Betina nasceu em 74. O Gemba, que era o diretor dos grandes espetáculos e que assistia a nossas peças do Margem, me convidou para criar a iluminação do Mahasad. Eu fiquei apavorado, achando que não tinha condições de criar uma iluminação dessa, e imaginei cobrar um cachê altíssimo para ele não aceitar. E na hora marcada, eu falei, Gemba, eu quero tanto para criar a iluminação. Ele falou, tá bom, pode voltar amanhã. E aí começou minha carreira profissional. Depois do Mahasad, eu trabalhei praticamente com todos os diretores de Curitiba. E eles, de alguma maneira, contribuíram com essa evolução da maneira de fazer teatro, saindo daquele formato dos anos 50 do teatro de gabinete, com a evolução do teatro do Cláudio Correia Castro do TCP dos anos 60 e agora nos anos 70 procurando um novo caminho. Em 1978, eu pedi demissão do cartório. Continuava fazendo muito teatro. Eu, a Regina Bastos e o Beto Guiz fundamos a Tamanduá Produções Artísticas e produzimos peças com direção do Caran, do Craide, do Zé Maria, do Caru, e fizemos temporadas em Curitiba, interior do Paraná e Santa Catarina. Foi um novo tempo. Esse novo tempo não durou muito. Eu como iluminador, a Regina como atriz, a Tamanduá Produções, no final dos anos 70, no começo do início dos anos 80, o mercado ficou muito, muito ruim. E eu pensei em arranjar um emprego. E em Curitiba, nessa época, não existia empresa de iluminação. E o Giancarlo, dono da GCB, veio fazer um show em Curitiba, no Guairão, e eu e o Mário Cordeiro, que foi meu primeiro sócio, nós compramos 10 sapão para fazer o show com o Alceu Valença no Colégio Estadual. E assim nasceu a Tamanduá Iluminação. No início era muito precário. O suporte dos refletores era feito com torre de televisão. As mesas eram de silentoque. Depois vieram as torres de catraca, apareceu a lâmpada par, as mesas GCB. E eu fui aprendendo a viver nesse mundo corporativo. Fiz muita luz para shows, para exposições, para desfiles, eventos corporativos, Natal, para carnaval, formatura, Paixão de Cristo, até luz para velório. Eu fiz da minha grande amiga, atriz Lala Schneider. E tudo que eu aprendi, eu acho que de iluminação no teatro, eu usei muito nos eventos corporativos. Em 1979 nasceu a Renata, nossa segunda filha.
Entramos na década de 80 fazendo teatro no circo, a Tamanduá Iluminação no começo ainda, eu como iluminador, a Regina como atriz. No início dessa década tivemos pouquíssimas produções de teatro. Em 1984, o Teatro Guaíra, incentivando uma retomada, montou Colônia Cecília, com direção do Adhemar Guerra. E tudo que eu sabia de iluminação até essa época eu tinha aprendido praticamente sozinho. E quando o Adhemar chegou, ele disse, essa peça é só um geral branco. Eu não imaginava, falei, mas como uma peça só com geral branco? E eu demorei 20 anos para entender a estética de iluminação que o Adhemar tinha. Então cada ensaio dele era uma aula. E realmente eu aprendi muito sobre iluminação com o Adhemar Guerra. No início dos anos 80, o Sindicato dos Produtores conseguiu o seu teatro. E em 1986, eles cederam para grupos que quisessem ocupar o espaço. Montamos uma cooperativa, trocamos o nome do teatro e começamos a trabalhar. Mas o proprietário do imóvel, pelo jeito, não gostava de teatro e teve a brilhante ideia de mandar demolir o espaço. Então, graças à mobilização e à força da classe teatral, o apoio fundamental da imprensa, a dedicação do Dr. René com o escritório dele, está lá o teatro hoje com o nome do José Maria Santos e nós ganhamos uma placa. E no final da década de 80, início da década de 90, o Teatro Guaíra e a Fundação Cultural de Curitiba produziram peças, grandes espetáculos. E a partir daí, com produções de grupos independentes ou em parceria com o governo, durante a década de 90, foram produzidos grandes espetáculos e junto com toda essa retomada, eu tive a oportunidade de trabalhar com novos diretores. Então chegamos no ano 2000, eu completei 50 anos, nasceu o Juliano, meu primeiro neto, e aos 50 anos se faz um balanço da tua trajetória, né? Do que eu vou fazer no futuro. Eu vou ficar aqui em Curitiba, né? Fazendo teatro, cuidando da firma, vendo o meu neto crescer. E esses novos diretores que eu falei agora há pouco, um deles montou uma peça. I'm so tired of being alone, I'm so tired of on my own. Won't you help me, girl, just as soon as you can? Naquele teatro que quase foi demolido. Isso é um bom exemplo para os apressadinhos. Então, aos 50 anos de idade, eu fui criar a iluminação desta peça. Ela foi apresentada no Fringe, que é uma mostra paralela ao Festival de Curitiba, e ela mudou um pouco o rumo da minha vida. E mudou. O Felipe Rich, meu grande parceiro, me apresentou um admirável mundo novo. Coisas que eu jamais imaginei na vida, como quando chegamos no Rio de Janeiro com Som e Fúria, eu fui indicado para o Prêmio Shell. Era um sonho quase impossível para quem mora em Curitiba. E nas novas produções que o Felipe dirigiu e eu iluminei, e na cenografia a Daniela Thomas e o Felipe Tassara, nós criamos uma parceria que a cada montagem, e às vezes eu desconfio que o Felipe Rich, a Daniela e o Tassara estão me testando para ver se eu não desisto e peço para simplificar o projeto. Tem que existir, né, um grande entrosamento entre a equipe de criação e onde torna o fazer teatro muito bom, uma diversão. Eu, nesse período, conheci e trabalhei com grandes atores, grandes atrizes, com outros diretores, com quem iniciei novas parcerias. Trabalhei com cenógrafos, figurinistas, dezenas de técnicos com quem eu aprendi muito. E aprender muito, eu acho que essa nova geração de iluminadores e técnicos tem que entender toda essa parafernália tecnológica que nós usamos no teatro. Esses moving que fazem recorte, abre e fecha o foco, troca de cor, muda o ângulo da luz, tudo sozinho. Nós ligamos e desligamos o refletor pelo celular. Então, eu acho que nós vamos precisar cada vez mais programadores e técnicos especializados. E agora, estamos em outubro de 2020, nós paramos em março. Quantas estreias foram canceladas, quantos projetos foram adiados? Estamos nesse intervalo de contrato longo, esperando a vacina. Mas eu sou otimista. Já já nós vamos estar nos ensaios, nas montagens, nas estreias.
Eu acho que nós temos muito trabalho pela frente.